O programa Missões Sem Fronteira apresenta palavras de fé e motivação com o irmão Antônio Pimentel. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos queridos, amém? Essa manhã linda de quinta-feira, dia de culto, venho aqui compartilhar palavras de Deus. Encontra-se no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Um só versículo, meus irmãos. Que é um versículo um tanto conhecido, Amém? Meus irmãos, na palavra de hoje é uma palavra um tanto transformadora. Vamos aprender a realidade do pecado e suas consequências. A incrível oferta de graça e vida eterna de Deus através de Jesus Cristo. E como essa graça pode transformar nossas vidas. Junte-se aqui a nós nesse momento sobre essa palavra. Junte-se a mim e a irmã Cláudia, que está aqui do meu lado, E sempre que eu venho aqui trazer uma palavra de ânimo, de motivação, uma palavra de fé, baseada em um texto bíblico, meus irmãos, eu não faço isso sozinho não, tá? Eu tenho o apoio da minha esposa aqui, que me ajuda a escolher o capítulo, escolher os versículos, ministrar sobre o versículo, sobre o capítulo do qual a gente está lendo, Meus irmãos, enquanto mergulhamos na profundidade do amor de Deus e aprendemos como viver de acordo com essa nova realidade em Cristo, não perca essa oportunidade, meus irmãos, de renovar sua fé e entender o verdadeiro significado da salvação, A palavra de hoje me traz um tema, E hoje quem escolheu esse tema foi a minha esposa, a irmã Cláudia, Que diz assim: do pecado à vida eterna, a transformação através da graça de Deus. Amém? Então vamos à leitura, meus irmãos. E a palavra de Deus em Romanos 6, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o contexto dessa palavra em Romanos 6, o apóstolo Paulo está descrevendo, ou melhor, está escrevendo aos cristãos em Roma, explicando a relação entre o pecado e a graça de Deus. Ele aborda a ideia de que através de Cristo os crentes estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Amém? No versículo 23, Paulo contrasta, meus irmãos, o resultado final do pecado com o dom que Deus oferece. Amém? Ele destaca a gravidade do pecado que leva à morte e a maravilhosa oferta de vida eterna através de Jesus Cristo, Vamos aplicar em nossas vidas, meus irmãos, as maravilhas que Deus tem nos mostrado, tem nos ensinado através do seu Filho amado Jesus, Para os cristãos de hoje, meus irmãos, Romanos 6, versículo 23, serve como lembrete poderoso da seriedade do pecado e da necessidade de viver uma vida transformada pela graça de Deus. Esse versículo pode ser usado para refletir sobre a natureza do pecado e suas consequências, mas também para celebrar a esperança e a promessa de vida eterna em Cristo. Amém, meus irmãos? É um chamado para rejeitar o pecado e aceitar a graça de Deus, permitindo que a vida de Cristo molde nossas ações e decisões diárias. Amém, meus irmãos? Que lindo texto, Meus irmãos,
Vamos falar aqui um pouco sobre pecado e suas consequências, né? Em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só que palavra, né? Meus irmãos, vamos falar também sobre a graça e o dom de Deus. Em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque a glória, toda honra e toda glória, meus irmãos, só é dada para o Senhor Jesus e o Deus Altíssimo. Amém? Meus irmãos, vamos falar também um pouco sobre viver uma vida transformada em Cristo. Se os irmãos for lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, meus irmãos? Para concluir essa palavra de hoje, meus irmãos, de Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, ministra Deus em meu coração as seguintes palavras que eu gostaria muito de aqui estar compartilhando com meus irmãos amados da igreja, né? Meus irmãos amados aqui do grupo. Amém? Nessa quinta-feira, essa manhã maravilhosa. Manhã, dia de culto, né? Amém? Meus irmãos, encapsula a mensagem central do Evangelho, né? Enquanto o pecado leva à morte, Deus, em sua misericórdia, oferece a vida eterna através de Jesus Cristo, meus irmãos. Esse versículo, meus irmãos, convida todos a reconhecer sua condição de pecadores, né? Esse versículo faz a gente reconhecer a nossa condição como pecador, meus irmãos, né? Mas também faz você também aceitar a oferta de salvação que Deus disponibiliza gratuitamente, meus irmãos. Entre o pecado e a graça de Deus, lógico que eu vou optar pela graça de Deus, né? Eu nunca mais vou querer pecar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É um convite também, meus irmãos, para viver de acordo com essa nova realidade, deixando para trás a velha vida de pecado e abraçando a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado a todos que acompanhou essa leitura. Eu desejo a todos que vocês tenham uma ótima quinta-feira e que logo mais, meus irmãos, aqueles que puderem participar e comparecer ao culto que vai ser realizado na casa do irmão Gabriel, o irmão Antônio aqui e a irmã Cláudia desde já agradece a colaboração de todos que possam ir ao culto hoje, né? Porque o melhor lugar para estar é a casa do Senhor Jesus. Amém? A todos desejamos um forte abraço do irmão Antônio e da irmã Cláudia. Em nome do nosso pastor Josael Souza, estou aqui mais uma vez convidando os irmãos para o culto de logo mais à noite, às 19 horas, na casa do irmão Gabriel, meus irmãos. Meus irmãos, eu sei que cada um de nós temos nossas dificuldades, né, em ir para a casa do Senhor. Mas vamos nos esforçar, meus irmãos. Vamos nos esforçar, vamos dar o nosso melhor, né? Vamos fazer nossas coisas do dia a dia, né? Vamos adiantar nossos serviços, né, do dia a dia. Mas para a noite a gente está pronto para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Desde já eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, sempre estar mandando uma mensagem de ânimo, uma palavra de fé, né, uma palavra de motivação, né, o alimento espiritual que vem da parte de Deus para os irmãos. Eu agradeço muito, né? Quero que Deus, encarecidamente, quero pedir aqui que Deus possa guardar a vida de todos da igreja, né? Guardar a vida de todos aqui do grupo, principalmente do nosso pastor Josael Souza e sua família. Amém? Forte abraço a todos, meus irmãos.